Olá, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é a professora Andresa Alves, da disciplina de Biologia. Vocês devem estar sabendo que nós teremos aulas nesse formato por um tempo, mas eu vou tentar, sempre que possível, enviar aulas nesse formato aqui que eu estou fazendo, que é um vídeo. Vocês vão vendo a tela do meu computador, eu vou passando os slides e vocês vão vendo. Então, estou gravando a tela do meu computador para vocês e o áudio com a explicação dos conteúdos, tá? Então, eu vou tentar fazer com que essas aulas, elas estejam mais próximas o possível do que a gente teria na sala de aula, tá bom? Eu peço que vocês façam as anotações de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, anotem também, que assim que houver um canal de diálogo mais estreito entre nós ou que nossas aulas presenciais retornem, eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Bem, como é vídeo, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, pausar, voltar, fiquem à vontade, certo? Utilizem esse material para vocês estudarem e guardem. Vocês podem precisar dele depois também. Bem, só queria falar para vocês que todos os conteúdos que nós formos vendo nessas aulas, todos os conteúdos que eu enviar para vocês, são conteúdos que fazem parte do nosso currículo. Ou seja, essa aula que vocês vão ter hoje é exatamente o mesmo conteúdo que a gente teria na sala de aula, se estivéssemos com aula presencial. Então, tudo que eu enviar para vocês faz parte do nosso currículo e é conteúdo de ensino da disciplina de Biologia para vocês, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao que a gente estava vendo nas nossas últimas aulas. E hoje a gente vai falar sobre bioquímica. Vocês devem lembrar que a gente ia começar a estudar bioquímica, certo? E eu falei para vocês que em bioquímica nós temos os compostos inorgânicos e temos os compostos orgânicos. Tanto os compostos orgânicos quanto os compostos inorgânicos, eles são essenciais para os seres vivos, certo? E é o que a gente vai ver nessas próximas aulas. Hoje a gente vai ver os compostos inorgânicos, na próxima aula a gente vê os orgânicos, tá bom? Então, nossa aula de hoje vai trazer os compostos inorgânicos da água e dos sais minerais. Então, vamos iniciar aqui nossa aula. Bem, gente, a matéria viva, como eu disse para vocês, ela tem átomos e esses átomos eles formam moléculas que são necessárias para todos os seres vivos, certo? Esses principais átomos que compõem os seres vivos são carbono, vocês observam aqui, ó, ao lado do nome de cada átomo eu tenho a sigla dele, certo? A sigla que vocês encontram lá na tabela periódica. Então eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São os principais átomos encontrados nos seres vivos, certo? Existem outros também, mas os seres vivos apresentam principalmente esses átomos aqui, tá? Então aqui, como exemplo, só para ilustrar para vocês como é que eles são abundantes, eu tenho para vocês aqui a fórmula estrutural da celulose. Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar em celulose. Ela é um carboidrato complexo que a gente encontra onde? Nos vegetais. Cadê meu mouse? Está aqui. Então, os vegetais, eles apresentam, nas células deles, eles têm uma camada externa chamada parede celular. E essa parede celular é composta por celulose. E a gente utiliza, por exemplo, para fazer papel, como está mostrando a imagem aqui. Então, vejam aqui, vamos voltar aqui para a estrutura, a estrutura química da celulose. Percebam que eu tenho, em grande quantidade, eu tenho uma estrutura complexa, mas ela tem, ó, hidrogênio, oxigênio e carbono. É o que compõe esse elemento, essa molécula tão importante
para os seres vivos, principalmente para os vegetais, tá? Então, é disso que eu estou falando para vocês, que nós somos compostos, é o que vamos ver hoje. Nós temos também moléculas, ou seja, moléculas que já são rearranjos desses átomos, e essas moléculas elas são também essenciais para os seres vivos. Então, a molécula mais essencial para a vida, ou seja, não existe, a gente não conhece até hoje, pode ser que exista, mas não conhecemos até hoje nenhuma forma de vida que não precise de água. Então, ela é a molécula mais abundante em todos os seres vivos, com a composição de cada ser vivo numa média entre 70% e 80% de água. Quer dizer, cada ser vivo, alguns têm mais, outros têm menos, mas a média é que cada ser vivo tem de 70% a 80% de água na sua constituição, certo? Mas temos outras moléculas que são de fundamental importância para os seres vivos também, porque sem elas, a gente também não consegue formar algumas estruturas celulares. A gente vai entender melhor na nossa próxima aula, que vai ser sobre isso. Mas temos as proteínas, que formam de 10% a 15% de seres vivos, os lipídios, de 2% a 3%, glicídios, que são os carboidratos, que formam cerca de 1%, os ácidos nucleicos, que vão formar o nosso DNA, o nosso RNA, que compõe cerca de 1% da matéria viva, e os sais minerais, que compõem também cerca de 1%. Aqui eu trouxe um exemplo para ilustrar para vocês como que a gente pode, como é que você planejar? Professora, mas onde é que estão as proteínas, os lipídios, os glicídios? Elas fazem parte da estrutura dos nossos corpos, e das nossas atividades metabólicas. Eu tenho aqui como exemplo, de novo, mais uma vez a gente vê a presença, oxigênio, carbono, hidrogênio, certo? Então, a gente tem uma molécula complexa formada aqui, que é o palmitato de miricila, que forma o quê? A cera de abelha, que é o que as abelhas utilizam, para fazer aqueles favos. E nesses favos elas depositam mel, que é o alimento delas, e também elas depositam as larvas, que são as formas jovens das abelhas que vão se desenvolver, ficar adultas e somar na colmeia, nas atividades da colmeia. Então vejam só, todas essas moléculas elas compõem o que é necessário para a vida da gente, tá? Bem, vamos falar agora sobre a água, que é a molécula mais abundante em todos os seres vivos que a gente conhece até hoje. Então, ela tem essa fórmula molecular de H2O, todo mundo conhece, a fórmula molecular da água, mas ela tem a fórmula estrutural, percebam que eu tenho... Opa, desculpa, gente, eu vou só dar um aviso. Quando eu tento passar o mouse aqui para mostrar para vocês, às vezes ele acaba passando o slide, tá? Talvez isso aconteça mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Mas então, voltando aqui, Então, temos a fórmula molecular da água, que é H2O, e temos a fórmula estrutural. Percebam que tem uma diferença, mas eu consigo fazer uma relação. H2O quer dizer o quê? Que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio em cada molécula de água. E aqui na fórmula estrutural, meu Deus, desculpa, eu tenho o oxigênio e mostrando que esse oxigênio está ligado, por um lado, a um hidrogênio e o outro lado a um outro hidrogênio, que é justamente o que mostra esse modelo molecular. Então, nesse modelo molecular aqui eu tenho o átomo de oxigênio e em volta dele os 2 átomos de hidrogênio, tá? Antes de a gente passar no próximo slide, eu queria falar algumas coisas sobre a molécula de água, em que a gente precisa entender. Então, vejam só, como eu já disse para vocês, a molécula de água, então, ela vai ser composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Só que percebam, eles formam um ângulo. Vamos lembrar lá da aula de matemática. Então, eu tenho isso aqui,
não é? Eu tenho, então, um ângulo de 104,5 graus. E esse ângulo de 104,5 graus, ele vai dar uma característica muito importante para a água, que é o quê? A água, ela vai ser uma molécula que essa angulação aqui vai gerar um dipolo elétrico. Logo, desculpem, a água ela vai ser uma molécula polarizada. Professora, o que é uma molécula polarizada? Gente, uma molécula polarizada é uma molécula que tem polos diferentes. Pensa aí na pilha que vocês têm aí no controle remoto da TV. A pilha, ela tem dois lados diferentes, não é isso? Ela tem uma carga positiva e uma carga negativa, não é? Pois, se eu pegar o meu controle remoto e colocar o lado negativo no lado que devia ser positivo, eu não vou conseguir ligar a TV, não é verdade? Porque eu tenho uma polaridade. Por que eu não vou ligar a TV? Porque eu não posso ligar o lado positivo no lado negativo, porque essas forças elas vão se repelir. Então, eu preciso de polaridade, tá bom? Então, a molécula de água, ela é um dipolo. E ela é um dipolo por quê? Porque ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. No próximo slide, eu explico isso bem direitinho para vocês. Mas antes da gente passar, eu queria só terminar aqui rapidinho. Quer dizer o quê? Os polos das moléculas de água, eles se atraem por uma força intermolecular denominada ligação de hidrogênio, certo? Então, quer dizer que as moléculas de água se ligam por essas ligações ou pontes de hidrogênio. Vou mostrar para vocês bem agora. Vejam só, vamos olhar esse esquema aqui, tá? Imaginem aqui. Imagine não, é o que está ilustrado, na verdade. Eu tenho aqui um átomo de oxigênio, certo? E esse átomo de oxigênio, ele vai se ligar, né, a dois átomos de hidrogênio. Gente, é o seguinte, quando eu digo que a água é um dipolo, eu quero dizer, então, que ela vai ter cargas diferentes em cada polo desse, certo? Em cada lado. Então, o oxigênio tem uma carga e os hidrogênios têm outra carga. E por que isso acontece? Vejam bem, o hidrogênio, quando ele se liga ao oxigênio, ele vai doar um elétron para o oxigênio. Opa! Ele vai doar um elétron para o oxigênio. Vejam só, eu tenho aqui o meu hidrogênio. Estão vendo uma bolinha verde, bem pequenininha, do lado aqui do hidrogênio, do lado desse Hzinho? Estão vendo, né? E ela tem também do lado do oxigênio, do Ozinho do oxigênio. Então, o que é que vai acontecer? O hidrogênio, ao se ligar ao oxigênio, ele vai doar um elétron para o oxigênio. Então, um elétron que estava aqui, vem para cá, certo? A mesma coisa se outro hidrogênio vai fazer. Ele vai doar um elétron dele para o oxigênio, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos lembrar lá da aula de química. O elétron, ele tem carga negativa, certo? Ok. E os prótons, positiva, correto? Quer dizer que se esse hidrogênio doou elétron para esse oxigênio, quer dizer que ele ficou o quê? Com carga parcial positiva. Olha aqui, ó. Hidrogênios com carga parcial positiva. Já o oxigênio que tinha, além dos elétrons dele, recebeu ainda elétrons desses hidrogênios aqui, ele vai ficar com uma carga parcial o quê? Negativa. E é por isso que a molécula de água é um dipolo elétrico. Deu para entender agora? Ficou mais claro, né? Pois, isso faz com que a água ela consiga se ligar a uma grande quantidade de moléculas, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Isso vai dar uma das características da água muito importantes, que é de ser um solvente universal. Mas eu vou explicar com detalhes mais adiante, tá? Bem, antes de a gente entrar nas características propriamente ditas da água,
Eu queria perguntar para vocês já pararam para se perguntar por que a água ela forma volumes tão grandes? Vejam só, a molécula de água ela só tem um oxigênio e 2 hidrogênios. Acabou, a água é isso. É uma molécula bem simples. E como é que eu consigo formar tantos volumes de água, como a gente vê, por exemplo, aqui na bacia amazônica? A bacia amazônica é uma das maiores quantidades de água que a gente tem na região continental, né? Isso sem falar nos oceanos, que tem muito mais água do que a gente tem em qualquer parte continental aqui do nosso planeta. Vejam só, por que a água forma esse volume tão grande? Gente, vejam bem, aqui eu tenho uma molécula de água, tranquilo? Oxigênio, 2 hidrogênios. Beleza, né? Pois, aí eu disse para vocês que os hidrogênios eles ficam com carga parcial positiva, enquanto que o oxigênio fica com carga parcial negativa. Aí eu pergunto para vocês já devem ter visto isso na química, que os opostos o quê? Os opostos se atraem. Então, se eu tenho uma molécula de água, ó, aqui está o meu dipolo elétrico, né? Aqui está meu polo elétrico negativo, perdão. O dipolo é a molécula toda. Então, aqui eu tenho o meu polo elétrico negativo, da molécula de água. Se eu tenho um polo elétrico negativo, ele pode se ligar a um polo elétrico positivo, não pode? Pode, claro que pode. Então, eu tenho o meu polo... Ai, cadê o meu mouse? Achei. Eu tenho o meu polo elétrico positivo que vai se ligar a um polo elétrico... Perdão, eu tenho o meu polo elétrico negativo que vai se ligar ao polo elétrico positivo. De quem? De uma outra molécula de água. Eu tenho uma outra molécula de água e pode se ligar a essa daqui. Certo? Quem é que vai fazer essa ligação? Lembra que eu falei lá? As pontes ou ligações de hidrogênio. Então, o hidrogênio ele vai sempre se atrair imensuravelmente pelo oxigênio. Tá? Então, é só vocês lembrarem assim. O oxigênio, ele é o crush do hidrogênio. Então, quando tiver oxigênio aqui, o hidrogênio vem, ó, pá, e se liga a ele, certo? Então, vejam, se o oxigênio é o crush do hidrogênio, quer dizer que esse oxigênio aqui, ó, tem uma molécula de água aqui. Eu tenho um oxigênio ligadinho aqui com 2 hidrogênios, formando uma molécula de água. Mas esse outro hidrogênio aqui vai enlouquecer por ele, vai querer se ligar a ele também, não vai? E esse outro hidrogênio vai querer se ligar a esse, e esse aqui a esse, e assim vai. E assim a gente consegue formar... A gente não, né? A água consegue formar grandes volumes. Quanto mais moléculas de água estiverem disponíveis, maior vai ser a ligação entre elas. Então, se eu tenho molécula de água disponível, elas vão se ligar. Isso a gente percebe com, sei lá, quando a gente coloca, por exemplo, eu tenho um copo. Eu tenho um copo que está com, sei lá, 10 ml de água. E se eu pego água na garrafa e coloco mais no copo, essa água vai se misturar, não vai? Por quê? Porque a água que estava lá na garrafa e que eu virei no copo, ela vai se ligar às outras moléculas de água que já estavam no copo. E quanto mais água eu colocar, maior vai ser o volume, certo? Então, é por isso que a água forma esses volumes tão grandes. Bem, vamos agora iniciar esse tópico sobre as propriedades da água e eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que a água é um solvente universal? Gente, lembrem-se que em química vocês têm 2 conceitos básicos, o conceito de solvente e o conceito de soluto. Estão lembrados, não é isso? Então, o solvente dissolve o soluto. Então, para dar um exemplo, a água é o solvente e o sal, por exemplo, o sal de cozinha, ele é o soluto. Eu posso pegar o sal, colocar no copo d'água, mexer e ele vai dissolver. Não é isso que vai acontecer? Pois bem, então a água ela é solvente universal. E por que ela é solvente universal? Porque, gente, ela consegue dissolver vários tipos de substâncias polares e iônicas, desde que elas sejam hidrofílicas, certo? Hidrofílica quer dizer o quê? Que tem afinidade à água.
tá? Então, ela vai conseguir dissolver essas substâncias polares e essas substâncias iônicas, como os açúcares e os sais. E ela vai fazer isso como? Olha, veja bem, aqui eu tenho um exemplo, que é o etanol. Isso aqui é a fórmula estrutural do etanol, certo? Vejam bem, se eu tenho vários hidrogênios aqui, ó, esse hidrogênio ele pode fazer o quê? Ele vai se atrair por quem? Pelo oxigênio. Então, vai se formar uma ponte de hidrogênio ou uma ligação de hidrogênio. E eu vou ter a ligação, ó, aqui eu tenho minha molécula de água e aqui eu tenho minha molécula de álcool. Só que esse álcool, esse hidrogênio que está aqui, ele vai se atrair pelo oxigênio da água. Então, ele vai conseguir se ligar à água, certo? Então, é por isso que a água é um solvente universal. E aqui a gente vai ter o quê? Por exemplo, álcool a 70%. Que tem se falado tanto nele hoje, né? Álcool a 70% é o quê? É 70% álcool, 30% água. Mas vejam só, não façam álcool em casa, tá? É necessário todo um protocolo para se realizar essa mistura. Até porque vocês não têm disponível álcool em 100% para poder dissolver ele em 30% de água. Não façam isso, tá? Mas, enfim, só para ilustrar aqui como que a água ela consegue se ligar a outras substâncias que são polares, que apresentam polaridade, ou seja, cargas positivas ou negativas, e substâncias iônicas. Uma outra propriedade da água é o alto calor específico. O que é calor específico, professora? O calor específico ele vai ser a quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa para absorver e mudar sua temperatura a 1 grau, ou seja, levar sua temperatura a 1 grau, sem que haja mudança de estado físico. Certo? Então, eu pego uma substância qualquer, água, já que a gente está falando de água. Quanto de calor, que é energia, não é isso? Quanto de calor que a água precisa absorver para aumentar a temperatura em 1 grau, sem que ela saia do estado líquido, por exemplo, para ir para o gasoso. Deu para entender? Tranquilo? Então, vejam só, a água ela tem um alto calor específico. E o que eu quero dizer com isso? É muito difícil, ou seja, é necessário muito calor, muita energia para aumentar 1 grau de água, de 1 grama de água. Quer ver um exemplo? Quando a gente pega, sei lá, vai fazer um café, por exemplo. Você pega a água, põe lá na chaleira, certo? E você põe no fogo. O que esquenta primeiro? A panela ou a água dentro da panela? Quem esquenta primeiro é a panela. Já repararam, né? Então, acredito que talvez já tenha acontecido com vocês pegar lá na panela e se queimar, mas a água não estava tão quente, ela estava morna ainda, mas a panela já estava super quente. Então, quer dizer que a água, diferentemente de outras substâncias, ela apresenta alto calor específico, precisa de muito calor para aumentar 1 grau de água, certo? E é muito importante isso para os seres vivos. Por quê? Porque isso ajuda a gente a não perder muita água quando a gente está no período de calor, certo? Então, quando está muito quente, a gente não perde tanta água, porque fora do corpo da gente tá quente pra caramba, mas a água no corpo da gente ela tá com a temperatura estável. E ao mesmo tempo, quando a gente tá num ambiente muito frio, isso a gente consegue ver claramente no exemplo do macaco japonês. Se vocês tiverem como pesquisar aí, vai ser interessante. Então, no período de verão, né, vocês veem que aqui ó, tá tudo verdinho, tranquilo, tá fazendo sol, né? Então, eles estão lá, ó, vivendo a vida deles, tranquilo, todo mundo bem. E no inverno fica tudo congelado. Eles ficam dentro da água. A gente tem essa fêmea aqui com o filhotinho aqui na frente, mas a gente tem uns aqui dentro da água. E eles ficam dentro da água por quê? Porque dentro da água está
mais quente do que aqui fora. Fora está mais frio, certo? Porque a água tem alto calor específico. Ela precisa de muito calor para aumentar a temperatura. E isso é importante dentro do corpo da gente também, tá? Então, esses bichinhos, eles vão ficar aqui fora porque eles não vão sofrer hipotermia, ou seja, eles não vão congelar enquanto eles estiverem aqui, porque a água, ela é estável, tá? Mantém a temperatura deles estável. Bem, outra característica da água, outra propriedade da água é o calor de vaporização. Vejam só, o que é o calor de vaporização? Vai ser a quantidade de calor necessária para que uma substância passe do estado líquido para o estado de vapor. Então, a gente já tem uma diferença na definição do que a gente deu do alto calor específico, tá? Então, é para que ela passe do estado líquido para o de vapor, certo? Então, a água, ela tem um elevado calor de vaporização. Quer dizer, então, que quando eu tenho uma superfície com água e essa água, ela esquentou muito, ela vai fazer o quê? Ela vai para o estado de vapor. E quando ela vai para o estado de vapor, a superfície, ela vai se resfriar, certo? Eu dei um exemplo para vocês aqui, botei aqui uma foto do Usain Bolt. Então, vocês sabem que ele é incrível, assim, imbatível, né? E vocês estão vendo aí na foto que ele tá suado. Quer dizer que quando ele corre, ele vai fazer as provas dele, né? Que exigem uma atividade, um preparo físico muito intenso. Ele é um atleta de alto rendimento. Então, quer dizer que ele fica muito suado. E ele fica muito suado por quê? Porque para correr, aquele tanto que ele corre, minha gente, é muita energia que ele gasta. E quer dizer que, então, gastando muita energia, vai ter produção de quê? Muito calor. O corpo dele vai ficar muito quente. E por que ele fica suado? Porque a água ela vai embora, né? Na forma de vapor. E quando essa água vai embora, o corpo ele se resfria, certo? Então, isso é uma outra característica muito importante da água para os seres vivos. A gente tem uma outra propriedade que é a capilaridade. Vejam, a capilaridade, a gente vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine você está tomando um milkshake. A maioria das pessoas toma um milkshake com canudo, não é verdade? Então a gente suga, né, o canudo e o líquido sobe. Ou a mesma coisa, sei lá, com refrigerante, enfim, o líquido sobe através das paredes do canudo. Então, um capilar é como se fosse um canudinho de vidro que a gente utiliza no laboratório. Vejam bem, vejam essa imagem aqui, essa primeira imagem, tá? Eu tenho aqui um becker com água e eu tenho um capilar de vidro, que é um canudinho de vidro. Mesmo que eu não sugue, não sei se vocês já repararam, vocês podem fazer esse experimento na casa de vocês. Vocês pegam um canudinho, se vocês conseguirem ver através dele, se for transparente, melhor. Você põe um copinho d'água e põe um canudinho. Você vai ver que Opa, desculpem. Cadê meu mouse? Ele demora para aparecer, mas a gente fica meio travado aqui. Eu não estou conseguindo achar. Achei. Pronto. Aí quando você põe a água, ó, você vai vendo que a água ela vai subindo pela parede do canudo. Ou seja, eu tenho água acima, né, no canudo e o limite dela aqui é menor do que aqui no canudo. Ó. Vocês veem que quanto mais estreito é o capilar, tá vendo aqui? Quanto mais estreito é o capilar, mais sobe a água. Estão percebendo? Então, desculpem. O que é isso? Isso é... Então, lembra que eu falei para vocês de como que a molécula de água, ela forma grandes volumes, né? Ela forma esses grandes volumes por conta de uma força que a gente chama de coesão. Então, a molécula de água, ela se coesiona. Uma molécula se liga fortemente à outra, ok? Beleza. Aí, quando a gente usa um capilar, a gente vai ter o que a gente chama de adesão. Então, as moléculas de água estão coesionadas e elas aderem à parede do capilar. E quando elas aderem à parede do capilar, é como se elas escalassem
né, elas subissem pela parede do capilar. É isso que acontece com o canudo. Então, a água, as moléculas de água, elas vão escalando o capilar. E por isso que elas ficam, né, a água, ela fica num volume, não é um volume, né, mas ela fica numa altura maior no canudo ou no capilar do que ela vai ficar no copo, tá? Isso é muito importante para quê, gente? Isso é muito importante para os vegetais. Imagina um vegetal, imagina uma planta de 30 metros de comprimento, como a gente tem aqui na floresta atlântica ou temos lá na floresta amazônica. Vejam bem, a água ela vai entrar na planta pelas raízes. As raízes vão absorver a água e como é que essa água chega nas partes superiores da planta? Ou seja, como é que ela percorre 30 metros, né, na planta? Através da capilaridade. Então, a água é absorvida pelas raízes e elas entram em vasos que as plantas têm, que são chamados de vasos condutores de seiva, certo? E esses vasos são como os vasos sanguíneos da gente. E a planta tem no corpo dela todo. Então, a água ela vai escalando por esses vasos e ela chega nas partes mais altas da planta, certo? Então, isso é importante e isso acontece graças à ação de coesão e adesão que existe entre as moléculas de água. Outra propriedade fundamental da água é a tensão superficial. Vocês estão vendo aqui embaixo a justificativa que eu esqueci de mudar, ficou a mesma justificativa da capilaridade, mas não se preocupem, eu vou explicar aqui, vocês vão entender, tá? Então, o que acontece, gente? Ó, imagina que aqui eu tenho as moléculas de água, né? Cada bolinha dessa aqui é uma molécula de água. E vocês sabem, eu já falei várias vezes, eu acredito que vocês já conseguiram compreender, vocês são espertos, que essas moléculas elas vão se ligar uma à outra, não é isso? Então, uma molécula de água vai se ligando a outra, vai se ligando a outra, vai formando um grande volume. Então, elas vão fazer o que a gente chama de coesão. Ficam lá, coesas. Tranquilo? Então, vê bem. Vocês já devem ter visto num riacho, num lago, sabe? Ou numa poça mesmo de água parada. Insetos que ficam em cima da água e eles não afundam. Que nem nessa foto aqui. Ele não afunda, tá vendo que ele não tá afundando? E tá parecendo uma cama elástica, ó. A patinha dele dá uma afundada assim, mas ele não entra na água, ele não penetra, ele fica por cima da água mesmo, assim, caminha sobre as águas. Caminha, corre, ele faz tudo isso. E isso acontece por quê? Como as moléculas de água, elas formam essa coesão. Preciso achar o meu mouse e achei. Elas formam essa coesão. Então, quer dizer que a patinha aqui do inseto, ó, parou bem aqui. Patinha do inseto, parou aqui em cima dessa moléculazinha. E ela tá com vários, estão vendo essas várias setinhas? Ela tá, ela tá em volta e coesionada com as outras moléculas que estão ao redor dela. Quer dizer que isso forma uma força, certo? Então, cada molécula que está rodeada por outras forma uma força para que a água ela fique como se fosse uma cama elástica. E aí o animal ele não afunda. Isso é uma característica muito importante da água, que é a tensão superficial, certo? Bem, vamos falar agora sobre as funções da água. As funções da água nos seres vivos. Então, a água, ela funciona como transporte de substância entre os seres vivos. Vou dar um exemplo mais uma vez das plantas para vocês. Então, eu falei para vocês que as plantas absorvem a água através das raízes, certo? Tranquilo. Só que as plantas não absorvem só água pelas raízes, elas absorvem também os sais minerais. Só que como é que os sais minerais eles entram dentro da planta? Eles não têm mobilidade, né? São sais, estão lá parados. Quem transporta esses sais é a água. Ela carrega os sais junto com ela. E aí, ó, aqui a gente tem aqui a plantinha e tem tá vendo um quadradinho aqui amarelinho aqui em cima da raiz? É mostrando como se fosse feito um corte.
nessa raiz e colocar no microscópio. Se colocar no microscópio, um corte da raiz, mais ou menos o que a gente vai ver é isso aqui, essa estrutura aqui, que é o tecido, que é o tecido da raiz da planta. Lembra que eu falei dos vasos condutores de seiva, né? Eles vão levar água, sais minerais, vão levar também os produtos da fotossíntese que a planta produz. E eles ficam bem no centro do tecido, tá? Numa parte que a gente chama de medula. Os vasos são dois tipos, tem o floema e o xilema. O que carrega água e sais minerais é o xilema. Ele tá bem aqui, ó. Esse que tem essas bolinhas aqui no meio, tá? Aí, o que vai acontecer? A água, ela vai entrar pelas raízes, né? Pelos pelos absorventes da raiz, e ela vai percorrer esse caminho todo pelo córtex do tecido até entrar nos vasos, certo? Quando ela entra nos vasos, ela carrega os sais minerais para o ápice das plantas. O processo inverso vai acontecer também com os produtos da fotossíntese, vão ser produzidos no ápice das plantas, lá nas folhas, e eles vão descer junto com a água pelos vasos até as partes inferiores da planta, certo? Então, a água tem essa função de transportar as substâncias nos seres vivos. Outra função da água é proporcionar, na verdade, as atividades metabólicas. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, que é a fotossíntese. Lembra que a gente já falou da fotossíntese, que é o processo químico mais importante da Terra. A gente não conhece outro processo bioquímico mais importante no planeta Terra. É a fotossíntese que mantém a maioria das formas de vida do planeta, tanto dos indivíduos que são fotossintetizantes quanto dos consumidores, como a gente, né? Então, a água, ela vai ser importante para o processo fotossintético. Vocês devem lembrar que eu falei para vocês que para que um organismo fotossintético realize esse processo e produza os açúcares necessários para a sua sobrevivência, e também para serem transferidos na cadeia alimentar, é necessário o quê? Água, gás carbônico e luz, energia luminosa. Então, vocês devem se lembrar que esses elementos, a luz, o gás carbônico e a água, vão reagir quimicamente, né? Então, a planta ou qualquer outro organismo fotossintetizante vai sofrer reações químicas, vai passar por reações químicas em que água, gás carbônico e luz vai se transformar em quê? Açúcares, para que a planta utilize para crescer, para se desenvolver, para se reproduzir. E esses açúcares, eles são passados pela cadeia alimentar, ou seja, os animais que comem as plantas e os outros animais que não consomem plantas, mas que consomem os animais que consumiram planta, tá? E também vai liberar o oxigênio, que é importante para a respiração aeróbica da gente, certo? Então, a água, ela proporciona essas atividades metabólicas, mas não só a fotossíntese, tá? Outras atividades metabólicas também, como a própria respiração aeróbica. Bem, temos uma outra função da água, que é a termorregulação. Então, vejam, nós utilizamos a água para manter a temperatura do corpo da gente, a água dentro do corpo da gente, e a gente precisa ingerir mais água para que a temperatura do corpo da gente ela permaneça estável e para que as atividades metabólicas elas funcionem, né? Então, aqui a gente tem organismos em ambientes com água, mas até organismos que vivem no deserto, como o lagarto do deserto. Eu sugiro até que vocês pesquisem, é bem interessante, vocês veem que os lagartos no deserto, eles não ficam com o corpo todo no solo, porque é muito quente, então eles perdem muita água, eles não têm onde conseguir água facilmente, né? Estão no deserto, então eles ficam revezando as patinhas para que não fiquem todos ao mesmo tempo no solo e evitar de perder água. Então, a água, ela atua na termorregulação dos corpos dos seres vivos, certo? Aqui, ó, a gente tem uma imagem
de termorregulação de uma pessoa, e aqui a gente tem a parte mais vermelha, é onde tem a maior temperatura, que é a parte que está em maior atividade, certo? Então, é a água que faz essa termorregulação no corpo da gente. A água também tem como função, desencadear as reações de hidrólise. O que é reação de hidrólise, gente? Toda vez que a gente usa a palavra lise em biologia, a gente está falando em quebra, tá? Então, vejam, aqui eu tenho eu tenho uma molécula de sacarose, eu tenho a fórmula estrutural da molécula de sacarose, certo? A sacarose a gente utiliza como energia para a gente, mas vocês devem lembrar que a gente não consegue quebrar todas as moléculas, a gente não consegue absorver todas as moléculas da forma como elas vêm para a gente. Então, a sacarose é uma molécula complexa para a gente quebrar. Então, a gente precisa, para a gente digerir, quero dizer. Então, a gente precisa quebrar ela. É igual a, sei lá, imagina uma melancia, uma jaca. Quem consegue comer uma jaca inteira de uma única vez? Você pode até partir a jaca ou a melancia e ir comendo por partes, né? Você pode fazer isso, mas você não pode pôr na boca de uma vez uma melancia inteira. É impossível, você não conseguiria engolir, né? Então, a mesma coisa acontece dentro das células da gente. Ela não vai conseguir usar a sacarose do jeito que ela vem. Ela precisa ser quebrada. Sacarose e outras moléculas, lipídios, proteínas, certo? Vários outros que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas o que é que a água faz, então? Ela faz uma reação de quebra, ou seja, a água ela quebra essas moléculas para que a gente consiga digerir e aproveitar elas. Então, vejam, tem uma molécula de sacarose aqui, aí tem uma molécula de água, aí a água chega aqui na sacarose, eu tenho a sacarose, adiciono água. O que é que vai acontecer, gente? Eu tenho um oxigênio aqui, não é? E tenho 2 hidrogênios. E aqui na sacarose, ó, estão vendo que eu tenho um oxigênio? Aí, o que vai acontecer? Esses hidrogênios, eles vão ficar o quê? Enlouquecidos pelo oxigênio, porque o oxigênio é o crush deles. Então, eles vão fazer o quê? Querer se ligar a esse oxigênio que estava aqui, ó. E quando eles fazem isso, eles quebram a molécula de sacarose para que a gente fique com moléculas mais simples e fáceis de serem metabolizadas, que é a glicose e frutose, nesse exemplo. E isso vai acontecer com todas as coisas que a gente ingerir. A gente sempre vai quebrar essas moléculas maiores e mais complexas, tá? Por fim, como função da água, a gente tem o equilíbrio osmótico. O que é osmose? É uma palavra que eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar, mas talvez vocês não saibam ainda o que significa. A osmose vai ser o processo em que a água ela vai se mover sem que haja gasto de energia, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Mais concentrado de quê? De sais ou de açúcares, enfim, porque a água ela é um solvente, ela vai dissolver o soluto, certo? Então ela vai do lugar onde tem menos soluto para o lugar que tem mais soluto, para poder fazer essa dissolução, certo? Então, ela vai atravessar a membrana plasmática das células para fazer essa dissolução dos solutos. Então, a gente tem 3 possibilidades aqui, tá? Primeiro é o meio isotônico. O meio isotônico é o meio, digamos que assim, equilibrado. É a harmonia da célula com o meio extracelular. A gente tem como exemplo, os três meios aqui, a gente tem como exemplo as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, são as células que a gente tem no sangue da gente. Tá? As hemácias, aqui meu mouse, então no meio isotônico, iso quer dizer igual, quer dizer que no meio isotônico eu tenho a mesma concentração de água. Nossa, eu estou tentando achar o meu mouse, minha gente, desculpem, ele fica sumindo, eu preciso muito dele agora. Pronto. No meio isotônico a gente tem a mesma quantidade de água e de soluto, tanto dentro das células quanto fora delas. Então, está o quê? Harmônico. Está entrando a mesma quantidade de água que sai. Estão vendo aqui? Beleza. Já no meio hipertônico, quer dizer que
fora da célula tem mais soluto do que dentro da célula. Então, eu tenho uma concentração maior no meio extracelular, que é fora da célula. Se na osmose a água se move do meio menos concentrado para o mais concentrado, então o que vai acontecer com as hemácias? Elas vão perder água, a água vai sair delas para o meio externo. E aí, o que vai acontecer com elas? Se tiver muito desbalanceado esse meio externo, ela vai perder mais e mais água, cada vez mais água, até que ela fique desidratada e morra, certo? E o meio hipotônico é o contrário. É quando eu tenho uma grande quantidade de soluto dentro das células, e se eu tenho uma grande quantidade de soluto dentro das células, a água ela vai fazer o quê? Vai sair do meio menos concentrado, que no caso seria fora da célula, para ir para o meio concentrado, mais concentrado, que é dentro da célula, que está lá cheio de soluto. Então, vai fazer o quê? Vai ficar entrando água dentro dela, vai ficar entrando água sem parar. Se tiver muito soluto, vai entrar muita água. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo que a gente chama de, no caso das hemácias, de hemólise. Porque a hemácia ela vai o quê? Se quebrar. Vai romper a membrana plasmática, tá vendo aqui? Vai romper a membrana plasmática da hemácia de tanta água que entrou. Ela vai se romper. Igual, sabe uma barragem? Quando chove muito, pá, a barragem arrebentou. Pronto, é isso que acontece com as células no meio hipotônico, tá? Aqui, né, só para falar sobre o metabolismo da água dentro, né, das células da gente, sobre o metabolismo das células da gente com a presença da água, na verdade era isso que eu queria dizer, é que a quantidade de água presente em cada tipo de célula, porque nós temos células diferentes, né? Nós somos organismos que temos trilhões de células, e nós temos células diferentes que têm funções diferentes. Quer dizer que a quantidade de água nas células ela vai ser diretamente proporcional à atividade metabólica das células. Aquelas células que têm uma atividade metabólica intensa, como por exemplo o neurônio, a gente está o tempo todo pensando. Até quando a gente não quer pensar, a gente pensa, porque a gente está pensando em não pensar. Até quando a gente está dormindo, o neurônio da gente está em atividade, a gente sonha, né? E, enfim. Então, como neurônios são células que têm intensa atividade metabólica, então tem muita água. Então, a gente tem cerca de 80% da constituição do neurônio é puramente água. Já as células que têm uma atividade metabólica menos intensa, como, por exemplo, os osteócitos, que são as células que a gente encontra nos nossos ossos. Ó. Então, isso aqui é como se fosse o corte no osso, tá? É um osso aqui cortado. E a gente vê que ele tem esses canais concêntricos aqui, estão vendo? Eles têm esses canais concêntricos e em volta deles, ó, tá vendo esses risquinhos aqui? Eu tenho, cada pontinho desse é uma célula e aqui tá como se fosse aumentado. Essas células, elas não têm uma atividade metabólica tão intensa, porque o osso da gente, ele é rígido, ele vai ficar lá paradinho. O que faz a gente se mover, na verdade, não é o osso, são os músculos. O osso, ele sustenta o corpo da gente, faz a gente ficar de pé, né? Mas o que movimenta a gente são os impulsos nervosos que fazem com que os músculos da gente se movimentem. Então, os ossos são células com atividade metabólica menos intensa. E aí a gente tem uma quantidade de água menor. Ó, então, nos ossos, nos osteócitos, a gente tem cerca de 50% de água. Bem, gente, vamos entrar aqui nos sais minerais, né? Então, a gente teve uma parte mais alongada na nossa aula sobre água, porque é o maior constituinte dos seres vivos, então a gente realmente precisa dar mais profundidade, né? E aqui, os sais minerais, né? A gente tem sais minerais dentro das células, nos processos metabólicos, mas temos também sais minerais que se encontram imobilizados nas estruturas esquelética e nas estruturas de proteção. A gente, quando eu falo a gente, é a gente, seres humanos e outras espécies também, tá? Então, esses sais minerais que se encontram imobilizados nessas estruturas esqueléticas ou de proteção são principalmente de 3 grupos, tá? Primeiro grupo são os sais de silício. E a gente encontra muitos sais de silício nas carapaças das diatomáceas, que são microalgas,
que a gente encontra em ambientes aquáticos, tanto de água doce quanto de água salgada. Elas têm umas carapaçazinhas aqui de sílica, né, de sais de silício, que dá uma, digamos que uma durezazinha para elas. A gente consegue, isso aqui é uma foto microscópio, né? A gente, quando entra no mar, a gente não consegue ver, mas o mar está cheio delas, tá? E elas têm essas carapaçazinhas, quando elas morrem, as carapaças precipitam e formam e ajudam a formar os sedimentos que a gente tem, né, nos fundos oceânicos e no fundo do mar, tá? E a gente tem também sais de silício nas esponjas. As esponjas são animais, eu não sei se todos vocês sabem, mas as esponjas são animais que têm o corpo cheio de poros. E por isso elas fazem parte de um grupo chamado porífera, certo? Então vocês veem aqui uma esponja bem grande, né? Vários protuberâncias aqui, mas vocês veem que se a gente fizer um corte nessa esponja, colocar no microscópio, a gente consegue ver os poros. Tá vendo aqui? A gente vê os poros e em volta dos poros vocês estão vendo estruturas que parecem espinhos. Essas estruturas são chamadas de espículas e elas têm função de sustentação, ou seja, são elas que fazem com que as esponjas fiquem assim, pezinhas, certo? E elas também servem para proteger as esponjas. Ó, professora, proteger de quê? Porque tem animal que come esponja, por exemplo, tartaruga come esponja. E as espículas, elas vão dar proteção para as esponjas. Porque, vê bem, imagina, você chega lá, vou comer essa esponja aqui. Aí quando você morde, está lá cheio de espinhos, a cortar a boca todinha. Você vai querer comer de novo? Você não vai querer comer de novo, na verdade. Então, as espículas, elas têm uma função de sustentação do corpo da esponja quanto de proteção. E essas espículas são formadas por sais de silício. Outros elementos também, mas, né, sais de silício também formam as espículas. Certo? Temos também uma outra categoria que é o carbonato de cálcio. Tá? O carbonato de cálcio, carbonato de cálcio é encontrado no exoesqueleto dos moluscos. O exoesqueleto é esqueleto do lado de fora, exo significa fora, tá? Então a gente tem as conchinhas dos moluscos e as cascas de ovos e também algumas espículas de poríferos são feitas de carbonato de cálcio. E temos o fosfato de cálcio, que é encontrado no endoesqueleto dos vertebrados, como o nosso, por exemplo. Aqui eu coloquei uns fósseis de dinossauros para vocês verem, não é? Então, o esqueleto do corpo da gente é feito principalmente por fosfato de cálcio. E endoesqueleto, endo significa dentro. Se exo significa fora e é um esqueleto para o lado de fora do corpo, endoesqueleto é um esqueleto interno, que é igual ao nosso. Ele fica dentro do corpo da gente, tá? Bem, aqui eu tenho uma tabela sobre os principais minerais que são encontrados nas nossas atividades metabólicas. Eu vou apresentar ela de uma outra forma depois, mas aqui só para vocês conseguirem ler, tá? Então, temos o cálcio, ele é importante na formação dos ossos, certo? Ele é importante também na coagulação sanguínea, no movimento muscular e na transmissão dos impulsos nervosos e também ativação de enzimas no nosso corpo. Temos o cobre, que é importante na formação da hemoglobina, que é uma enzima que a gente consegue transportar o ferro dentro das hemácias. Ele colabora também no metabolismo energético da gente e na manutenção da estrutura óssea e vascular, né, do nosso sistema cardíaco. O ferro, vocês devem saber que é muito importante, porque ele é fundamental para formar a hemoglobina, que é aquela enzima que é transportada pelas hemácias. E ele também é responsável pelo transporte do oxigênio para as células de todo o corpo da gente. Temos o fósforo, que participa, né, da formação e da manutenção da estrutura óssea do corpo da gente. Ele é importante para desenvolver os dentes e os músculos também e combate o raquitismo. E, por fim, temos o iodo. O iodo que a gente encontra lá no sal de cozinha, por exemplo, ele é importante no funcionamento hormonal do corpo da gente. Então, ele tem um controle lá na glândula tireoide do corpo da gente, além de evitar que se deposite gordura nos tecidos da gente, certo?
Aqui eu tenho a tabela inteira, para vocês observarem. E aqui ao lado alguns alimentos que a gente pode, perdão, que a gente pode encontrar esses sais minerais, ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês façam as anotações de vocês. E quero fazer um apelo. Fiquem em casa, sempre que puderem ficar. Cuidem das pessoas que vocês amam. Ajudem na casa de vocês a manter a ordem na casa, limpar as maçanetas, mesas, enfim. E sempre que vocês tiverem saudade dos amigos de vocês, desculpa, gente, façam videochamadas, não é? Assistam séries, se ocupem e estudem também, tá? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Desculpa, tô sem voz já.